Louvado seja eternamente o nome do Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pai seja convosco, bom dia a todos. Santo, tremendo, poderoso, eterno, é o Senhor, muito digno de todo louvor, adoração, exaltação, domínio, poder. Senhor, te amo, anelo pela tua presença, Espírito Santo, todos os dias da minha vida. Anelo pelo teu Santo Espírito, assim como o guarda anela pelo raiar do dia, pelo amanhecer do dia. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Eu gostaria de ler a passagem bíblica, e assim farei, que está em João 5. Jesus declara-se Filho de Deus e igual ao Pai. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo. Porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Glória a Deus. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem ao Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, vos digo que vem a hora, e a hora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisas alguma, como ouço, assim julgo, o meu juízo é justo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho do homem, mas digo, para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-nos por um pouco de tempo com sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. Glória a Deus. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós.
Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vos esperai. Porque se vós cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu eles, mas de não creres aos seus escritos, como creres as minhas palavras. Mas se não creres nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? O Senhor falava, não é, aos judeus, aos fariseus, porque eles acusavam o Senhor, porque o Senhor ele trabalhava e operava milagres, né? Como opera até hoje. Então, assim, eles ficavam dizendo que o Senhor, né, acusando o Senhor, como se o Senhor desse um falso testemunho, né? Porque o Senhor é o próprio Deus, e ele dizia que quem o honra, ou melhor, quem honra o Pai, honra o Filho também. E ele deu até um exemplo na passagem bíblica, uma das passagens bíblicas do Senhor, como cairia um boi num barranco, num buraco, e não salvaria o boi ou uma ovelha, um animal que caísse, só porque era dia de sábado. Não é verdade? E ele disse, eu e meu pai trabalha até hoje. E nós sabemos que os fariseus, até mesmo os judeus, alguns, né? Não todos, eram contra o Senhor. Não o reconheciam como um único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E não reconhecia que as obras que o Senhor faz, ele faz as obras do próprio Pai. Não é? O Filho faz as obras, sempre fez as obras do próprio Pai. Por onde o Senhor passava, o Senhor ministrava, pregava o verdadeiro evangelho e falava muito de salvação, chamava as pessoas ao arrependimento, a deixarem os pecados, seus pecados, e se voltassem para o Senhor, e falava de vida eterna o tempo todo, curava paralíticos, coxos, seja qual fosse a enfermidade, e até hoje ele faz isso, usa seus servos para libertar cativos. E assim ele fazia naquela época, por onde ele passava, ele ministrava a palavra, libertava endemoniados, curava enfermidades, como ele fez com tantos, né? Com o paralítico, com coxos, com leprosos, com inúmeros, né? Nós sabemos até a ressurreição, ele ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim, e tantos, não é? Que ele curou e cura até hoje. E os fariseus e judeus, eles falavam muito da lei de Moisés, e que essa lei foi o próprio Deus que mencionou, mas ele fazia menção da lei, da palavra, mas na verdade são os eternos. Até hoje existe fariseu, até hoje fala da lei, mas não pratica né? Fala, menciona, imputa a lei, quer imputar a lei, mas ele não obedece, não cumpre, não pratica a lei. E eles acusavam o Senhor, porque o Senhor Jesus, porque ele tanto curava, tanto ministrava o Evangelho, como ele libertava cativos e ele operava milagres, inclusive dia de sábado.
não é? Ele dizia que imagina se um boi caísse num buraco, não salvaria ele porque era dia de sábado. E eles falavam como se o Senhor estivesse blasfemando, não é? Dizendo que era filho que o Deus era o pai dele e que ele operava milagres, assim as mesmas obras que o Senhor, porque eu e o Pai somos um. E eles não reconheciam isso. Uns eternos religiosos. Falava da lei, mas não praticava. E até hoje existe, né, esses religiosos fariseus que falam muito da lei, mas não as pratica. Acusa as pessoas, mas não as pratica, não cumpre as escrituras. E aqui no versículo João capítulo 11, versículo 39, ele diz assim, ó: examinais as escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas eles não criam, né, que Jesus é o Filho de Deus e que é o próprio Deus. E não gostava porque o Senhor sentava com pecadores, ceiava com pecadores e manifestava o poder dele, como até hoje ele faz, usando pessoas, usando seus discípulos, né, seus filhos, filhas, seus servos, para operar milagres, para libertar cativos. Imagina, só porque é dia de sábado, se nós não vamos, todo aquele que já creu, já reconheceu, confessou e o segue, ele disse que nós faríamos as mesmas obras ou até maiores que ele fez. Louvado e engrandecido eternamente seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Senhor, ele, por onde ele passava, ele ministrava a palavra, exortava, aconselhava, curava enfermos, libertava cativos, coxos andavam, cegos passavam a ver. E assim, até hoje, o Senhor opera, ele é o mesmo. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Nós te amamos, Senhor, entregamos nossas vidas em tuas mãos. Temos gratidão, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez, fará em nossas vidas e em nossas famílias. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo sobre nossas vidas, pelo teu amor incondicional, pela tua proteção, Senhor, pelos livramentos, pelo alimento que o Senhor põe em nossas mesas, pelas noites de sono bem dormidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor até nos acorda para orar. Nós te agradecemos pelo alimento. Nós te agradecemos pela tua proteção e protege os nossos. Maravilhoso e eterno, gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor nos concede, tudo que o Senhor faz e fará em nós, por nós e nos nossos. Nós te agradecemos, te louvamos, bendizemos o teu nome. Se alguém está acometido por alguma enfermidade, Senhor, toca no alto da cabeça, a planta dos pés, cura, liberta para a glória e honra do teu nome. Se alguém está com algum vício, Senhor, cativo, oprimido de algum vício, liberta, Senhor, para a glória e honra do teu nome. Se alguém precisa de provisão, Senhor, traz provisão em nome de Jesus. Liberta, salva para a glória do teu nome. Espírito Santo, Paráclitos, nós te amamos, anelamos todos os dias pela tua presença. Sim, meu Deus. E se precisar, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só chamar.
não é? Esse louvor diz muita coisa, não é? Fala de intimidade, de relacionamento. Nós te amamos e te agradecemos, Senhor. Quando fecha a porta do teu quarto, quando orares, fecha a porta do teu quarto e ora, que teu Pai que está em secreto te ouvirá e te recompensará. Em tuas mãos nós entregamos, Senhor, nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima live. Eu amo vocês em Cristo Jesus.